E aí, pessoal, aqui do canal, aquela peça linda, maravilhosa de novo, que é a costela. Sabe que de costela, se é um corte que eu gosto de cortar e comer, é a costela. Então, mais um assado hoje de costela, essa maravilha de carne que aprendemos a comer, manda muito bem nos assados de fogo de chão. Mas aqui ela vai para brasa, de grelha. E sabe qual é o assado de hoje? Assado de tiras aos legumes. Nesta janela de costela 8 ossos, tá aqui que é a janela do traseiro, eu quero fazer 3 tiras. 3 tiras desse lado aqui bem carnudo, então eu vou contar 1, 2 e 3 tiras, cara, tem que ser fininho, ó. Assado de tira tem que ser fininho. E vou marcar com a faca por aqui. Sabe por quê, viventes? Porque eu vou usar a serra manual, porque a serra elétrica deu problema, então eu vou usar a serra manual, mas para tirar uma fatia mais larga. E depois eu vou ter que enjambrar. Agora eu tô no set de gravação, vou ter que enjambrar, não tem como uma açougue fatiar ela em tiras. Então eu vou tirar a fatia dela e vou desossar e vou fazer assado de tira sem osso aos legumes. Então acompanha aí, vivente, que esse aqui agora já virou inédito. Não era, agora virou inédito, porque não vai ser um assado de tiras sem osso. Ó, agora deu, gente. Já cortei aqui o osso, né? Na hora de afiar a serra não tá muito afiada. Para tirar, então só essa parte aqui de muita carne. Mas muita carne mesmo. É disso aqui que eu estou falando. Agora vou tirar o osso e fazer 3 tiras para fazer o assado de tiras, né? E esta maravilha de janelinha que sobrou, querem saber ou adivinhem para onde ela vai e aonde ela vai ser assada? É óbvio que vai ser lá em casa, na minha churrasqueira, para a família, né? É óbvio. Agora, protegido totalmente a mão esquerda, né? Para não dar nenhum erro, vamos começar então a desossa, porque a minha serra não tá boa e ela não vai conseguir fazer a fatiada de assado de tira bem fininho. Enquanto isso, uma faca boa e carne boa, o ossinho tem que sair assim, ó, bem limpinho. Aqui é para ter 8 ossos, vou tirar toda a gordura. Eu posso dizer a vocês com certeza, tá? Eu nunca fiz assado de tira sem osso, mas sempre tem a primeira vez, então não, o açougueiro é esse cara, tá? Que improvisa sempre. E o assador também sempre tem que improvisar. Não tem carvão, tem lenha. Não tem lenha, tem carvão. Não tem a carne que quer, faz com outra. Não tem o gato que quer, faz com outro. Isso é o profissional, tanto no assado, quanto no cara que está ali, no profissional que está ali, aliás, cortando a carne, né? Como diz um ditado, não podemos entregar. E vai ficando, ó. E essas carninhas que vão ficando aqui, pessoal, elas têm muita fama, porque elas têm muita gordura entremeada, o marmoreio, tá? E são as bananinhas que estão ficando entre as costelas. Então por isso que eu não quis simplesmente só tirar a carne por cima. Eu quis deixar as bananinhas nesse assado de tira. E vai ficando pronto. Daqui a pouco já está pronto. Aí vamos fatiá-la. Fatiá-la, verificar o fogo. Verificação do fogo. Eu vou usar um misto agora, um misto de lenha e
carvão. Eu vou preparar aqui os legumes para assar eles tudo junto, tá? Só a cebola que vai no espeto e antes, para ficar pronta, né, ao mesmo tempo. Senão ela vai demorar demais e ela não vai ficar pronta ao mesmo tempo do assado. Então, a cebolinha vai no espeto antes, tá? Saiu todo o osso e ficou simplesmente toda a costela sem osso. Agora vamos ter um cuidado de fazer 3 fatias bem fininhas. 3 tiras, tá? Eu vou marcar primeiro para não errar o corte maior depois. Marcadinho, né? Agora aquele corte maior para separar de vez todo o assado. Vamos mais um, né? Como eu comentei, depois de marcado o primeiro corte, aí vem fácil. Agora, meus amigos, está aqui, mas olha aqui o luxo da gordurinha e do marmoreio, pronto para ir ao fogo. Então, assado de tira sem osso pronto. Agora vamos aprontar os legumes. E vou colocar a cebola primeiro para ela assar, né, porque ela é um pouquinho mais demorada que os outros. Então, vou usar um espeto mosqueteiro, que ele é quadrado, que tem lá no meu site, pessoal. Quem tiver interesse, tá? www.marcelobolinha.com.br. Tem de vários tamanhos. Ele fixa fácil, produto como cebola. Vou usar aqui uma roxa e uma branca de novo, tá? E vão as 3 pro fogo. Quando ficar mole e elas começar a andar no espeto, é que está pronta a cebola. Então, essa já vai agora pro fogo. Como é que eu vou preparar esses pimentões e a berinjela também para assarem mais rápido, né? Porque o pimentão ele não é tão fácil de assar assim, tá? Às vezes ele queima e também não assa bem. Então, qual o jeito que eu vou assar o pimentão, tá? Faço uma abertura de um lado e nessa abertura, ó, você vai até também outro lado, ou seja, corta ao meio. Até agora nada demais, tá? O que vai ter demais vai ser as arestas aqui, ó, que eu vou cortar o lado dele. Cortando o lado, eu abro o pimentão, eu faço ele ficar espalmado. Tira o caroço e vai preparando ele, ó. Prepara ele bem por dentro. E aqui em cima a mesma coisa. Tira como se fosse a parte de cima, o caroço. E isso a gente assa separado. Ele fica só uma manta, né? Uma mantinha de pimentão. Assim é muito mais fácil de assar. Então vou fazer com o amarelo e também com o vermelho. Tira aqui a parte de cima. Na parte de baixo, como eu comentei, usa tanto na cozinha ou de alguma outra forma, mas aproveita mais o miolo, porque daí você faz uma forma muito fácil de assar. Tira as membraninhas branquinhas, que não precisa ficar aqui, né? E aí quanto mais preparadinho, mais fácil de assar ele. Se for o caso, até um cortezinho aqui, ó. E aí, ó, fica já prontinho para assar. Assim assa muito rápido, pessoal. Assa primeiro o lado de dentro, como ele tá assim, e depois assa o lado de fora. Mesma coisa no vermelho. O vermelho até dá para tentar fazer uma coisa diferente. Como ele não é tão quebrado aqui, ó, nem aqui como era o amarelo, eu posso tentar fazer isto, ó. Corto um lado primeiro, uso para assar ou na cozinha, o outro lado. Mesma coisa, tiro, digamos, a cabeça do pimentão, né? E vou preparando ele por dentro, ó. Ao preparar ele por dentro, pessoal, vai acontecer, ó, dele ficar só a casca. Ficando só a casca, eu tenho só uma manta
uma manta de pimentão. E aí, ó. Aí você abre ele inteiro. Fica muito mais rápido e muito mais fácil de assar ele, pelo modelo que eu quero fazer, né? E é exatamente a mesma coisa que eu vou fazer na berinjela, tá? A berinjela eu vou cortar ela em fatias. Vou tirar aqui a parte da tampa. E aqui eu vou pegar e vou cortar em fatias. Tudo fatiado assim, pessoal, fica muito mais fácil de assar. Agora, né, vamos preparar a grelha, olhar o fogo e a cebola já está assando. E os pimentões vão entrar então junto com o assado de tiras. Berinjela, pimentão amarelo, pimentão vermelho, junto com o assado de tiras. Não esqueça, fica os 4 prontos ao mesmo tempo e a cebola eu vou botar lá em cima do fogo para ver se ela fica pronta antes. Picar eles todos, decorar a mesa e colocar as costelas, as tiras de costelas na volta e fazer assado de tiras aos legumes. Fica muito bonito e é um prato delicioso. Ah, e outra, agrada pessoas que hoje também querem completar muito o churrasco com legumes. Realmente fica muito bom, pessoal. Tem um outro vídeo aqui no canal que é bife capitão com caponatão. É um pouco parecido com o que eu uso, só que eu uso mais para fazer a caponata, tá? Também assada. Gente, e fica simplesmente demais. Então, vá até o final desse vídeo que você vai ver um grande assado. Vamos lá! A tábua toda cheia. 4 ingredientes: berinjela, pimentão amarelo, pimentão vermelho e costela, sem osso. E agora só o sal, aquele sal triturado, para deixar esse assado sensacional. E como esse assado ele é fininho, eu vou colocar sal de um lado só. Não vou colocar dos dois, só de um lado. Agora sim, viventes, vamos rechear aquela grelha. Eu tinha antes uma grelha de 20 centímetros, agora eu peguei uma maior, que é 30. Que é aquela lá, ela é mais larga e cabe mais, né? Mais ingredientes para deixar o assado bonito. Então vamos lá, vamos montar esta grelha para deixar, além de esteticamente bonito, esteticamente deliciosa. Olha aqui, pessoal, infelizmente faltou espaço lá na grelha, então vou ter que dar um jeito por aqui, né? Como a gente diz, assador bom não se aperta jamais. Como é bonito, lindo e ó, cheiroso. Pena que eu não consigo levar o cheiro para a televisão de vocês. Mas um dia vai ter um vivente que vai inventar isso aí. Se preparem. Pessoal, botei a costela para um lado numa outra grelha e virei e deixei os legumes do outro lado. Por que eu fiz isso, gente? Prestem bem atenção. Os legumes têm que servir antes, para preparar eles antes para fazer o que eu quero fazer. Então eles não poderiam sair junto com a costela. Então eu coloquei eles em outra grelha e deixei eles numa caloria de 3, quase 4, que é muito quente. E eu estou cuidando para não queimar, claro, eles já estão quase prontos. Enquanto a costela, eu mantive na mesma grelha e afastei do fogo. Deixei numa caloria entre 5 e 6 segundos. O que vai acontecer? Os legumes já estão prontos e a costela eu recém dei a primeira virada. Então, enquanto eu preparo todos os legumes, a costela fica pronta e eu vou servir todos eles exatamente como eu quero. Fica ligado, vivente, é isso que a gente tem que se ligar, gente. O churrasco é isso, domínio do fogo, domínio do espeto, domínio da grelha e claro, né, ter os apetrechos, desde uma boa faca, um bom garfo, a grelha boa também, o espeto bom também, carvão bom também, lenha boa também. E se não tiver nada disso, pessoal, faz o churrasco do mesmo jeito, tá? Que não se afrouxemos. Vamos lá! Agora deixa eu terminar aqui, senão o meu não vai ficar bom.
cebola roxa, cebola branca, pimentão amarelo, pimentão vermelho e berinjela já estão prontos. Aqui, ó, cortei, misturei. Cortei a grosso modo, né? Não tem nada de picar bonitinho. É o jeito que dá, tem que ser em pedaços grandes assim. E a costela também já está pronta. Então, nada mais, nada menos que a hora de servir. E o bom de servir esse assado é numa tábua bonita, os legumes no meio e a carne por fora, que é assim que eu vou fazer. Então, fica ligado que eu vou te mostrar como é que ficou agora. Assadinho de tira. Olha isso, vivente! Hã? Coisa mais linda! E os legumes no meio, olha aí! Hã? E aqui, para completar esses ingredientes, deixar mais saboroso ainda, um pouquinho de azeite de oliva e aceto balsâmico a gosto, se quiser aqui no meio. A única coisa que eu vou acrescentar é um pouquinho de sal com pimenta do reino nos legumes, porque na carne já tem. Então, meus amigos, bom apetite na casa de vocês, porque agora, como sempre, né, de praxe, no final do vídeo, este aqui eu vou experimentar. Costelas ao redor e legumes por dentro. Começando por aqui, degustando esta maravilha. E um pedaço de carne. Quente, né? Muito quente, mas também legumes a gosto. E este assado é assim: carne e legume, carne e legume. Agrada a muitos e também muito saboroso. Então, para realmente ajudar o pessoal a degustar isso aqui, vamos cortar então. Cortando um lado inteiro para os viventes degustarem junto aos legumes. Este é o assado de hoje, vivente! Tá sabendo, né? Que aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes você vê, acompanha cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, vivente. Um abraço do gaúcho Marcelo Bolinha e até sábado que vem. E tem um baita vídeo te esperando, assim como esse e outros. Um abraço!